Bem, continuando o nosso estudo panorâmico, né, dos profetas antes do cativeiro e que atuaram no reino de Judá. Claro, não só profetizavam para o reino de Judá, como eles estavam no reino de Judá, profetizavam, né, a profecia tinha como encargo, né, trazer o povo de Judá ao arrependimento, mas eles falavam a diversas nações. Por exemplo, esse que nós vamos ver agora, Joel, ele é citado inclusive por Pedro em Atos 2, né? Trechos do livro de Joel, falando sobre o dia do Senhor. Né? E então as profecias elas sempre vão ter esse caráter, né? Que eles tinham um caráter local, regional, daquela época, mas também serviam para hoje, né? Porque todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Né? Então, Joel escreveu mais ou menos no ano 830 a.C., né? Ele tem duas sessões. A primeira sessão, Joel 1, né, de versículo 1 até o capítulo 2, versículo 27, diz respeito ao enxame de gafanhoto do norte que iam vir para Judá e dizimar a terra. Isso representando, né, os ataques que viriam tanto da Síria quanto depois da Babilônia, que eram reinos do norte que vinham para dizimar a terra. E a segunda sessão, que é Joel 2, né, de 28 a 3, 21, que fala sobre o dia do Senhor que haveria de vir e a descrição dos eventos que ainda estavam no futuro e que depois foram inclusive citados por Pedro. Né? O importante, né, de todos esses livros da Bíblia, né, é a gente tomar algumas coisas para si, para a gente. Né? E tem uma parte de Joel que me ajudou muito, né? Todos citam aquela parte que Pedro falou, né? Que os jovens teriam visões, que os velhos sonhariam, né? Mostrando, né, que o contrário, né? Porque os jovens normalmente são sonhadores, né? E velhos têm visões, né? Mas é o contrário, né, que Joel falou, né? Os jovens, eles teriam visões, ou seja, eles teriam discernimento, e os velhos sonhariam. Que sonho o velho pode ter? O velho está esperando a morte chegar. Mas os velhos sonhariam por quê? Porque o Espírito do Senhor derramado sobre nós nos dá uma perspectiva completamente diferente. Então esses versículos são mais conhecidos de Joel, né? Foram usados por Pedro em Atos capítulo 2. Mas um trecho que para mim particularmente me afetou, né? Foi o trecho de Joel capítulo 2, né? Que ele fala no versículo 25, né? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Eu fiquei 10 anos afastados da presença do Senhor, da vida da igreja. E quando eu voltei, que o Senhor me concedeu arrependimento, porque a bondade é do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Quando eu voltei, eu ficava pensando, como que eu vou recuperar tudo que eu perdi? Aí teve uma irmã que me passou esse versículo, e esse versículo me ajudou muito, e realmente o Senhor me restituiu, né? E no versículo 26 fala, comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Porque Deus, né, Ele quer nos dar a abundância dele. Né? Nós vimos a economia de Deus, é o contrário da economia do mundo. A economia do mundo é a ciência da escassez, a economia de Deus é como Ele pode dar a abundância dele para nós. Então Deus quer nos dar a abundância, né? É só a gente voltar o coração para Ele. Outro profeta, né, que atuou ali foi Miqueias, né, que também estava profetizando, né, que a destruição viria para os hebreus, né, tanto Israel quanto Judá, por causa os líderes, os reis e os falsos profetas estavam levando o povo para caminhos muito ruins, né? Mas graças a Deus nasceria um governante em Belém que pastorearia o rebanho de Deus e traria paz à terra. Claro, estava profetizando de Jesus Cristo. Mas como Miqueias, né, atuou na época no reinado de Jotão, Acás e Ezequias, ele estava falando tanto de Ezequias quanto depois também de Josias, né, que foi dois reis que nessa época de grandes trevas levaram o povo realmente de volta ao Senhor. Ezequias foi o que impediu a destruição de Judá pelos assírios.
Só que, infelizmente, né, o povo depois, né, o descendente dele, né, pecou tanto, né, e aí os babilônicos acabaram tomando, né, o reino de Judá, mas se a Síria tivesse tomado, o resultado seria muito ruim, né? Mas a Babilônia não, eles depois puderam voltar 70 anos depois, né? E houve então a restauração do reino, e não foi só do reino de Judá, passou a ser o reino de Israel, porque como o reino de Israel parou de existir, havia um reino só, né? E então, por meio da influência de Ezequias, né, e dos profetas Miqueias e Isaías, Judá se voltou para o Senhor, né, e na época da Assíria ele não foi destruído. E alguns trechos, né, de Miqueias, né, capítulo 1, versículo 1, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, a mesma época de Isaías, né? E ele fala para Samaria e Jerusalém, né? E o esboço, né, de Miqueias, né? Capítulo 1, né? Até o 3,12 fala a repreensão contra Samaria e Judá. Capítulo 4 ao 5,15, a esperança consoladora de um futuro remidor. Do 6 ao 7, grande questão do Senhor contra Israel. Agora, para mim, né, um versículo que é inesquecível, que eu acho que nós todos devemos sempre ter ele, né, do capítulo 7, né, fala assim, no versículo 5, não creais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Ou seja, né, a comunicação entre o marido e a esposa. Aleluia.